professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 7 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é canção, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF02LP26 e EF15LP06. E os descritores são os D5 e D10. As habilidades destacadas se referem à leitura e compreensão, com certa autonomia, de textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura, e também reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Os descritores dizem respeito à leitura de frases e à inferência de informações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um anel, cantigas de roda e um aparelho de som. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica, objetivando a sensibilização dos alunos para o início do trabalho com o gênero textual canção. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Orientem os alunos a formarem dupla com o colega ao lado para a realização das questões 1 e 2. As duplas deverão realizá-las com autonomia. Ao concluírem, proponham a correção coletiva e solicitem que os alunos justifiquem, oralmente, a resposta da questão 2. Orientem os alunos a desfazerem as duplas, pois a proposta de realização das questões 3, 4 e 5 é de forma coletiva. Durante a resolução da questão 3, escrevam no quadro os gêneros textuais citados pelos alunos. Perguntem-lhes se lembram o que são versos, estrofes e rimas, e convidem um para explicar aos demais colegas. Perguntem também se sabem o que é prosa e, caso necessário, expliquem que prosa é o texto no estilo natural, sem a sujeição à rima, ritmo e parágrafos, por exemplo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um aparelho de som e a canção Ser Diferente é Normal.
Esse material será importante para que os alunos possam ouvir a canção estudada nessa atividade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a proposta da leitura coletiva, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Durante a leitura do texto, busquem um ritmo adequado, possibilitando que todos os alunos acompanhem a leitura coletiva. Convidem os alunos a ouvirem a canção que acabaram de ler. Em seguida, solicitem-lhes que comentem o que acharam da mesma e qual assunto ou tema aborda. Durante a realização da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva e convidem alguns alunos para compartilharem suas respostas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um aparelho de som, a canção Ser Diferente é Normal e imagens de pessoas com diferentes características físicas. Esse material será utilizado para que os alunos ouçam novamente a canção estudada e para a realização de uma atividade lúdica de compreensão textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto apresentado na questão 1, solicitem que os alunos descrevam as imagens apresentadas e comentem sobre o que elas representam. Durante a realização da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem esse momento para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas opiniões. Após a leitura do enunciado da questão 3, perguntem o que os alunos gostariam de falar para o autor para que respondam oralmente. Retomem a estrutura composicional do bilhete com os alunos e só então orientem-os a responder a questão com autonomia. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos e disponibilizem-se a auxiliar os que necessitarem de apoio. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um aparelho de som e a canção Ser Diferente é Normal. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica,
na qual os alunos explorarão o ritmo e os sons da canção. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Por se tratar de um gênero textual que, possivelmente, os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual canção. Ao concluírem a questão 2, convidem alguns alunos para compartilharem suas respostas com os colegas e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Estejam atentos às observações descritas nas orientações que apresentam direcionamentos específicos para essa atividade. Finalizem a atividade convidando os alunos que desejarem a compartilharem suas produções textuais. A sugestão para a escrita de bilhetinhos, com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno, é importante, pois, ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Finalizem a atividade convidando 3 alunos para compartilharem a versão final de suas canções. Uma sugestão de ampliação dessa sequência didática seria que, com a ajuda de vocês, professores, os alunos pudessem ensaiar e, posteriormente, realizarem uma apresentação das canções para a comunidade escolar em uma espécie de show de talentos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo!